Só esperar o Instagram notificar todo mundo e já estamos ao vivo aqui nessa plataforma maravilhosa para mais uma live, hein? Olha aí, pessoal chegando. Já estava esperando, né? Então, vamos já começar aqui. E uma dica boa aí, viu? Para você que está assistindo, é procurar lá no YouTube Gabriel Kazan. O cara canta muito, música católica boa de verdade. Ele faz vários covers. É muito bom, viu? Pra quem quer rezar, muito bom mesmo. É extraordinário. Gabriel Kazan, o nome. É com K mesmo. K-Z-A-M. Acho que fala Kazan, eu nem sei. Mas eu acho que é Kazan que fala, salvo engano. Vamos ver. Às 21h02 a gente começa. Até porque vai ficar gravado. E aí cada pessoa pode ver no seu tempo, né? Hoje eu acho que vai ser um pouco longo aqui. Tem muito material. Mas vamos esperar o Instagram notificar. Só ver aqui se tá tudo certo aqui. Só para controlar o tempo aqui. Peraí. Acho que deu certo aqui. Tá dando para ouvir aí? Acho que aqui tá dando certo. Só confirmar aí. E bora pra cima. 21h02, vamos começar aqui essa palestra hoje, que é a trilha do conhecimento. Para começar, é importante que a gente fale que a gente, infelizmente, não foi educado para aprender de fato o que a gente estuda. A gente foi educado para memorizar as coisas que nos são apresentadas. Isso desde a escola, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Revolução Russa, por exemplo, Napoleão Bonaparte foi extremamente precipitado em invadir a Rússia, principalmente no frio, porque foi o que fez Napoleão Bonaparte perder a guerra, porque ele teve uma alta baixa lá no frio russo, e os russos utilizavam a tática de terra arrasada, e aí todo mundo morreu com fome, com frio e outras coisas. Mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso através da memorização. Porque um dia nos pediram para que a gente memorizasse essas informações, para que a gente aplicasse elas dentro de uma prova específica. E aí a gente foi lá, fez o famoso decoreba, e nesse decoreba a gente foi e aplicou na prova e por isso mesmo ficou. Então, não houve um processo investigativo de fato daquela questão. Basicamente houve uma matéria apresentada, onde ninguém poderia questionar a veracidade daquela matéria. E essa matéria, basicamente a gente decorou, aplicou numa prova e fim da matéria. Mas quando a gente vai falar sobre conhecimento propriamente dito, a gente tem que ir por outro caminho, que não é o caminho da memorização. Por quê? Porque a gente não vai conseguir memorizar tudo que a gente precisa aprender. Mas como é que eu vou aprender se eu não memorizar? É simples. Você vai ter que investigar, trazer fatos e dados para a mesa e aderir aquele conhecimento para você e começar a aplicar na sua vida. Este é o conhecimento verdadeiro de fato, porque você colocou ele à prova, colocou fatos, argumentos, contra-argumentos, colocou todas as ideias que eram possíveis naquele conhecimento. E aí você agora tomou posse da verdade. Você não memorizou e vai esquecer aquilo rapidamente. Você basicamente vai tomar posse, tomar propriedade daquele conhecimento e você vai saber discutir aquela matéria. Porque quando alguém apresentar um argumento contrário, você também já observou essa face, esse argumento contrário, e agora você tem um domínio e sabe discutir aquela questão. Sabe para qual lado a conversa vai, para qual lado a conversa vem. Porque você se deu o trabalho de investigar os fatos. Investigar, aquele que investiga, ele está sempre em busca da verdade. Então, se você pegar por exemplo, um comparativo, um investigador policial,
ele quer saber a verdade, ele quer chegar, ou ele pode não chegar à verdade de fato, construir um cenário no qual ele enxergue a verdade na sua totalidade. Entretanto, ele consegue construir, através de pequenos fragmentos de provas, chegar o mais próximo possível da verdade, ou a um caminho no qual aparentemente não haja outra explicação para aquele fato. Esse é o trabalho investigativo policial. E na via do conhecimento também deve ser feito dessa maneira. Deve ser feito dessa maneira de você investigar os fragmentos, investigar o pedacinho por pedacinho, para que você descubra, muitas vezes não a verdade na sua totalidade, mas descobrir algo que seja extremamente lógico e faça um extremo sentido, para que você possa estar mais perto da verdade. Porque a verdade em si ela vai se revelar depois de muito tempo. Então, esse é o ponto. Você tem que caminhar próximo e juntando dados e juntando os fatos para que aquilo ali faça sentido e você então possa e saiba discutir aquela matéria. Então, na trilha do conhecimento, a gente pode observar que é basicamente um processo investigativo, onde a gente vai responder o quê? Nossas questões essenciais, que isso é uma coisa que eu já falei na primeira live lá sobre as questões essenciais. E a gente não vai pelo caminho da memorização, mas a gente vai pelo caminho de um questionamento contínuo, para que esse questionamento contínuo a gente possa ir se aproximando e se apropriando cada vez mais da verdade. Esse é o principal objetivo que a gente tem aqui nessa live hoje. E para isso eu vou usar uma frase do Julien Espaiot, que ele usa lá no livro A Educação da Vontade, que ele fala: na verdade, parece que a maior parte dos homens tem por objetivo atravessar a vida despendendo o mínimo possível de pensamento. Então a gente já chega aqui no primeiro conflito, que a gente começa a ver que é um caminho extremamente solitário. E é um caminho que não é um caminho natural para nós seres humanos. Por quê? Porque por mais que a gente seja seres racionais, a gente não tem esse ímpeto pelo conhecimento. Esse desejo ardente pelo conhecimento. É algo antinatural. Nosso ser, na sua essência, ele é pagão. Até para você ter fé, você precisa fazer força. E essa força não é uma força natural. Porque naturalmente a gente tende a ser pagão. E aí a experiência de ter fé é uma experiência de fazer força, de ir em uma direção. Então, essa força ela tem que ser contínua em uma direção objetiva. E não é natural. Esse é o ponto. É um exercício. É como se a gente parasse de pensar na academia, por exemplo. A academia não é algo natural nosso. A gente vai lá, exercita a nossa vontade, exercita o nosso querer. Vai lá, faz exercício, faz tudo para ir se fortalecendo e desenvolvendo com o tempo. Tanto prova que a primeira vez que você vai para a academia, você não tem nem sequer a coordenação motora necessária para fazer muitos exercícios, né? Você vai desenvolvendo com o tempo essa coordenação motora. Na trilha do conhecimento é do mesmo modo. Você não nasce pronto para isso. Você vai exercitando esse caminho. Você vai exercitando o seu desejo de aprender. Vai aprimorando o seu desejo de aprender. Vai aprendendo a se perguntar as coisas certas. Vai aprendendo a onde encontrar as respostas certas. Você vai simplesmente aprendendo. Como? Fazendo o exercício de estar sempre tentando. De estar sempre tentando. Então, sabendo que isso não é natural, a gente já pode concluir que vai exigir de nós uma força que não é muito simples e não é muito fácil. O que já coloca essa trilha do conhecimento, ela já passa a ser então um exercício que poucos vão ter capacidade de perseverar nela. Porque ela vai exigir uma série de habilidades, uma série de coisas ali que é própria dessa trilha, que não são simples e não são fáceis. Da mesma maneira que o maratonista ele precisa de uma sequência, uma série de exercícios para que ele possa correr 42 quilômetros, nessa trilha do conhecimento também é necessário uma série de habilidades que você vai tateando para que você possa desenvolver cada vez mais o seu conhecimento, o seu saber. Então, quais habilidades são essas? Esse é o ponto, né? Quais habilidades são essas? Como se a gente imaginasse maratonistas. Como se a gente imaginasse maratonistas.
Então, a primeira coisa que nós vamos precisar exercitar, a primeiríssima coisa, é a humildade de espírito. O que é essa humildade? É preciso que a gente entenda que nós não somos originais naquilo que nós pensamos. Provavelmente, alguém já pensou exatamente o que você pensa. Alguém já teve a mesma ideia que você tem nesse momento. Muito provavelmente alguém já fez essa experiência de pensar, de querer desenvolver uma coisa que você quer desenvolver. Então você não é nem um pouco original. E entendendo isso, você passa a entender que provavelmente uma série de coisas que você acha ou tem certeza já foram devidamente respondidas. E só aí você já vai eliminar várias questões que você tem. Porque alguém já se deu o trabalho de responder, já estressou essa ideia e já desenhou um caminho lógico para ela. Então é preciso que você entenda que você não tem nada de original. Se a gente pegar, por exemplo, Deus. Deus ele já foi amplamente discutido antes mesmo de Jesus. Se a gente for lá para a Grécia, a gente vai ver que antes de Jesus vir já havia uma discussão sobre Deus ser uno, ou seja, ele ser uma coisa só, e Deus ser um bem superior, algo que é bom na sua essência superior. E aí você vai ver tudo isso e já foi respondido. Então a questão que muita gente tem é: de onde nasce essa ideia de Deus ser só um? Ela já foi respondida lá em Platão há não sei quantos mil anos atrás. E já foi muito bem respondida, tanto que Platão até hoje é uma grande referência. Então essa humildade ela é extremamente necessária de a gente compreender que muitas coisas que a gente pensa já foram respondidas. Mas a gente continua se achando extremamente original naquilo que a gente pensa, né? E não é bem assim. Então, essa humildade é a primeira peça do quebra-cabeça que a gente tem que montar para que a gente possa continuar na nossa caminhada pelo conhecimento. A segunda coisinha que a gente vai precisar colocar nessa caminhada é o processo de autoeducação. O que é a autoeducação? A educação que a gente recebeu, como a gente já viu, como ela é muito focada em memorizar, ela é extremamente deficitária. Então há muitos e muitos buracos na nossa formação que a gente precisa tampar esses buracos para que a gente possa crescer nessa trilha do conhecimento, nesse caminho de vida intelectual, de pensar mais sobre as coisas. Por isso que esse processo de autoeducação ele é muito importante, porque vai fazer você parar de achar as coisas ou ter certezas extremamente rasas. Você vai começar a buscar aí nas profundezas do conhecimento. Mas poucas pessoas estão aptas a ensinar a alguém como ir para essas profundezas. Então é muito importante que você mesmo, sozinho, consiga se educar, consiga adquirir bons materiais, consiga entender, consiga tirar suas próprias dúvidas. Porque essa autoeducação é o que vai fazer você conseguir desbravar esse caminho. Eu acho ela até mais importante que a humildade, muitas vezes. Porque nossa educação foi tão deficitária, mas tão deficitária, que esse processo de autoeducação é uma grande habilidade que as pessoas precisam adquirir nos dias de hoje. Uma grande habilidade, a capacidade de você conseguir sozinho desenvolver novas habilidades, novos entendimentos. É muito importante isso aqui. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem tantas pessoas assim. No ponto 3, a terceira coisinha que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver um espírito de solidão. Um espírito solitário. A gente tem que aprender a gostar da solidão. Isso pode parecer contraintuitivo falar isso, porque a gente sempre é acostumado a estar rodeado de muita gente. Mas a gente tem que aprender a gostar da solidão. O que é gostar da solidão? É você fazer parte do mundo, você amar o mundo, você ver o mundo, mas você não ser do mundo. Conservar a solidão no seu coração é aquele espírito de que eu estou aqui, mas enquanto eu estou aqui, eu sei que eu estou refletindo. Eu sei que eu estou pensando.
Eu consigo, então, nessa solidão, adquirir a habilidade de me enxergar em terceira pessoa, onde eu não mais me enxergo como centro, mas eu consigo começar a observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, por que eu estou sentindo aquilo, por que eu estou pensando aquilo, por que eu estou naquele ambiente, por que eu estou me posicionando da forma como eu estou. Toda essa realidade de se enxergar profundamente em terceira pessoa só consegue quem tem esse espírito de solidão. E esse espírito de solidão, ele vai ser muito importante nesse caminho, porque você vai ser solitário nesse caminho. Você vai começar a se debruçar sobre assuntos que poucas pessoas se interessam. Porque como a gente já viu, Julius Payot falou lá na Educação da Vontade, eu vou até ler de novo, porque é uma frase muito importante para esse caminho. Na verdade, parece que a maior parte dos homens tem por objetivo atravessar a vida despendendo um mínimo de pensamento possível. E esse caminho que a gente quer trilhar, ele é o oposto de despender um mínimo de pensamento possível. Ele é totalmente contra isso. E esse espírito de solidão vai ser muito importante, porque você vai se deparar com situações que você vai ter que conviver, mas vai ter que aprender a estar só, ainda que esteja rodeado de muita gente. Pois agora você é do mundo, você está no mundo, aliás, mas não faz parte do mundo. Outro ponto, o quarto ponto, já foram 3, hein? Foi a humildade, a alta educação e a solidão. O quarto ponto que a gente precisa desenvolver é educar a nossa sensibilidade. Todos nós somos seres extremamente sensíveis. Nós nascemos abertos à sensibilidade. Nós somos seres extremamente passionais. Porém, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa sensibilidade. Uma boa parte devido à vida moderna e outra boa parte devido ao amadurecimento mesmo. Se você pegar uma criança, por exemplo, ela é um ser extremamente sensível. Ela consegue se admirar e ficar extremamente impactada com as coisas mais banais do mundo, como por exemplo achar um formigueiro no meio de um parque. Ela acha aquilo o máximo e ela consegue ficar horas e horas enxergando aquele formigueiro, a formiguinha levando a plantinha, a formiguinha fazendo tudo, coisas que para nós se tornaram extremamente banais. Entretanto, essa sensibilidade que a criança mostra é a sensibilidade que nós deveríamos ter, obviamente, em um nível mais maduro. Mas nós vamos perdendo tudo isso. E essa sensibilidade ela tem que ser reeducada. A gente tem que reativar a sensibilidade dentro da gente, para que a gente possa entender a beleza que habita nesse mundo. Entender quão grande é esse mundo e quão perfeito ele vai se encaixando nas mínimas coisas. Até mesmo na formiguinha levando a plantinha e tudo mais. E para isso, a gente vai precisar fazer uma série de exercícios para reeducar a nossa sensibilidade. Por quê? Porque se a gente não conseguir ser seres sensíveis, seres que param, pensam e se preocupam com o que está à volta, é impossível a gente conseguir evoluir e conhecer alguma coisa mais do que aquilo que a gente acha. É completamente impossível, porque vai precisar dessa sensibilidade. Vai precisar que você toque algo de uma forma diferente, que você enxergue o mundo de uma forma diferente. A quinta coisa que nós vamos precisar é um negocinho chamado paciência. Santo Agostinho tem uma frase fenomenal que ele fala sobre isso, que para mim ela resume tudo. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Santo Agostinho nos fala isso. E isso é extremamente necessário. A sabedoria reside na paciência. Na paciência de você ficar horas, dias, meses se dedicando em algo e ali ir adquirindo a sabedoria daquele algo. Então, esse algo que nós buscamos, essa trilha do conhecimento, ela exige de nós uma profunda paciência. É como se fosse um processo de procurar diamante. Você vai escavar, 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 bater, bater, bater. E cada vez que você bate, você está chegando mais perto.
Cada vez que você bate, você está chegando um pouquinho mais perto ali daquele que vai ser seu diamante. Mas você vai precisar ter muita paciência, porque algumas coisas, principalmente coisas profundas, levam tempo e exigem força para que você conquiste. Então vamos lá. Recapitulando, tivemos 5 coisas que a gente precisa: humildade, autoeducação, solidão, sensibilidade e paciência. São 7 coisas. Estamos chegando já no final das habilidades que a gente precisa para a trilha do conhecimento. A 6ª coisa que a gente precisa, que é muito importante também, além de educar a sensibilidade, a gente precisa educar a nossa vontade. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem uma vontade educada. E o que gera fruto é uma vontade educada. E uma vontade educada é o seguinte: o ponto é aprender, desenvolver uma nova habilidade. Se desenvolver é gerar tensão. O que é uma tensão? Imagina você ficar com a mão fechada fazendo força. Isso é uma tensão, eu estou gerando uma tensão. Da mesma maneira, aprender uma habilidade é gerar uma tensão. Porque eu não tenho aquela habilidade, independente de qual seja, e vou ter que adquiri-la com o tempo. Então eu vou ter que gerar uma tensão, uma carga de estresse, que é o fato de eu não saber é um estresse. O fato de eu não saber de executar um movimento na academia, por exemplo, é um estresse. Mas tudo isso eu tenho que gerar uma tensão. Se eu gero uma tensão muito forte, se eu faço o máximo de força aqui para fechar minha mão, o que acontece? Rapidamente eu vou querer abrir a mão e soltar. Mas se eu faço uma tensão contínua e numa força razoável, eu consigo sustentar essa mão fechada por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Então, qual que é a força que eu tenho que fazer? É uma força contínua e razoável para que eu fique o máximo de tempo possível sob tensão. Porque esse máximo de tempo possível sob tensão é o que vai me gerar resultado. É o que vai me gerar resultado. E isso é ter uma vontade educada. O que é ter uma vontade educada? É a pessoa que sabe gerar atenção na força certa para segurar aquela força o máximo de tempo que ela conseguir. Isso é ter uma vontade educada. E isso é muito necessário. A gente não pode se afobar muito de, pô, eu quero descobrir isso o mais rápido possível, porque você vai desistir. E a gente também não pode ser extremamente letárgico, extremamente lento. E também não vamos conseguir porque o tempo urge também. E o 7º ponto, e não mesmo importante, é a gente entender que essa trilha nunca tem fim. Ou seja, não tem descanso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nunca vai acabar? Exatamente, nunca vai acabar. Porque na via do conhecimento não tem fim. Quando você responde uma questão que você tinha no seu coração e você descobre a resposta, naturalmente você já tem outras questões para responder. Ou seja, não existe fim. Você está cutucando uma coisa que você vai cutucar o resto da vida. Então, é uma coisa que continuamente a gente vai ficar fazendo. Continuamente a gente vai estar fazendo. Então, independente do quanto a gente descobrir, ainda haverá um oceano a ser descoberto. E como bom marinheiro, você desejará ter ânsia para desbravar esse oceano inteiro. Porque o conhecimento não tem fim. Então, se eu sou um marinheiro, eu desejo percorrer o oceano inteiro. O oceano inteiro, porque eu quero descobrir o máximo de coisas que aquele oceano tem para me dar. E tem uma frase que eu gosto muito que ela fala o seguinte: um barco está mais seguro no cais, porém não é para isso que ele foi criado. E essa é a nossa realidade aqui na Via do Conhecimento. A gente estaria muito mais seguro, muito mais confortável, seria muito mais legal a gente ficar sem fazer nada. Mas não é para isso que a gente foi criado. Não é. A gente foi criado para descobrir as coisas, para achar o que tem escondido. Esse é o ponto. Então, o ponto é justamente esse. Independente do quanto você aprender, tem mais coisa para aprender. E tem uma frase que para mim resume muito isso, de não ter descanso, de São José Maria Escrivá, que ele fala
que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil e deixa rastro. Ou seja, que a tua vida não seja em vão. Continua. Esse é o ponto. Sabendo dessas 7 coisas que não são fáceis de adquirir, é uma luta diária para continuar nesse caminho, para continuar percorrendo. Sabendo dessas 7 coisas, vamos à parte prática de como trilhar o conhecimento, porque o caminho se faz caminhando. Ninguém faz um caminho sem caminhar antes. Então você tem que entrar, caminhar. Ah, mas eu não tenho as 7 coisas. Não importa. Só comece. Você vai adquirindo com o tempo. Você vai adquirindo com treino, com manejo. É a mesma coisa. Ninguém começa sabendo fazer uma academia, não. Como é que a pessoa fica boa fazendo academia? Fazendo academia. Indo lá, fazendo o movimento errado, vendo o pessoal corrigindo, aprendendo, aumentando a carga. O conhecimento é a mesma coisa, a mesma matemática de uma academia, a mesma matemática de você correr uma maratona. Como é que eu corro uma maratona? Começa correndo 100 metros. Vai ser ruim o primeiro dia, vai ser ruim o segundo, mas depois vai ficando tudo mais fácil. Tudo vai se evoluindo com o tempo. A mesma coisa aqui. Então não importa se você tem essas 7 coisas. O mundo ideal é você saber que essas 7 coisas são necessárias. Mas não é você ter as 7 coisas. Então, a parte prática de como trilhar essa via do conhecimento. Primeiro passo é você descobrir o que você quer responder. Qual é a questão essencial? Eu já falei sobre isso na primeira live, que é honestidade intelectual, que ainda está salvo aqui nesse perfil. Esse é o primeiro passo. O que eu quero responder? Eu quero responder sobre de onde vem a ideia de Deus ser um só e um bem maior. Se eu quero responder essa ideia, eu já dei até a dica aqui, né? Você vai provavelmente chegar no pensamento grego. Mas você poderia ir por outro caminho. Se eu quero descobrir, poxa, quem foi Jesus Cristo? Você pode começar lá pelo livro do Bento XVI sobre Jesus Cristo, por exemplo. Então saber com clareza qual é a questão que você quer responder. Qual é a questão essencial que você tem que se debruçar e descobrir a resposta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer o exercício de curadoria. O que é uma curadoria? Você vai procurar pessoas que saibam responder aquela questão ou pelo menos lhe instruir algum caminho. Autores que já escreveram sobre aquela questão que você está procurando. Escritos que foram perdidos por aí que você pode dizer que você encontra. Tudo que visam explicar aquilo que você quer responder. Grande Thiago Fujita, o homem das lives aí. Cara, todo dia tá no jornal, hein, Thiagão? Você é o cara, viu? Então, o ponto é o que eu posso procurar que me ajuda a responder essa questão? O que eu posso procurar que me ajuda a responder essa questão? E aí você vai começar a tatear um monte de coisa. Então, por exemplo, eu quero responder quem foi Jesus Cristo. Poxa, o Bento XVI já tem um livro lá, tem 500 páginas falando quem foi Jesus Cristo. Tem lá, tá feito lá o livro. Você pode ir direto para ele, já deu até a dica aqui. Então você vai fazer esse exercício de curadoria, de pesquisar fontes que lhe levam àquilo. E é muito importante que você pesquise fontes favoráveis ao que você acha e fontes que são contra o que você acha. Porque você vai ter que lutar a favor da sua causa, mas a melhor forma de defender a sua ideia é sabendo exatamente o que vai contrapor ela. Então você vai fazer esse exercício, certo? Então o primeiro passo é clareza na questão essencial. Qual é a questão que eu quero responder? Pá, pronto, tem uma questão clara. Segundo passo é quem pode me auxiliar a responder essa questão? Aí pode ser autor, pode ser amigo, pode ser tudo. Mas tem que ser pessoas que lhe ajudem a responder aquela questão. Passo 3 é procure pessoas que influenciaram quem lhe ajudou a responder essa questão. Porque o primeiro passo, muita gente faz. Identificar qual é a questão essencial. O segundo passo, que é procurar coisas que respondam a essa questão essencial, também muita gente faz. Mas quando chega no passo 3, o pessoal esquece, começa a se embananar. E qual é o passo 3?
procure quem influenciou, quem escreveu isso ou quem lhe respondeu isso. Como assim quem influenciou isso? Vamos, por exemplo, do livro de Jesus Cristo, Bem 16. Eu pego lá o livro, li e falei, poxa, muito bom isso aqui, mas eu preciso de mais. Perguntar quem influenciou ele nessa visão. Aí você vai percorrer 2 caminhos a partir disso. Primeiro é ler mais conteúdo daquele autor. Ler mais conteúdo daquele autor que escreveu aquele negócio que você curtiu muito. Então, lê tudo de Ben 16. Segundo ponto é lendo quem influenciou ele. Então, você vai começar a descobrir que Ben 16 era muito dos melhores amigos de São João Paulo II. Então, São João Paulo II tem uma grande influência no que Ben 16 pensa. E aí você vai para São João Paulo II depois de ler tudo de Ben 16. Aí você vai chegar em Teologia do Corpo, vai chegar em outros locais. Mas aí depois você vai chegar e descobrir mais pessoas que influenciaram ele. Então vejam que é um caminho sempre para cima. Quero saber sobre Jesus Cristo. Aí tem um livro do Ben 16. Ben 16 ele tem vários livros. Então eu sigo nesse caminho aqui. Só que tem pessoas que influenciaram o Ben 16 que estão acima dele. Então, São João Paulo II influenciou, Santo Agostinho influenciou. Aí você vai indo e vai construir esse caminho até lá em cima. Porque aí você vai captar a raiz do negócio. E quando você entender a raiz do negócio, você vai tomar posse da verdade. Porque agora você percorreu o caminho que ele fez para ele chegar para ele escrever o que ele escreveu, vendo da forma como ele foi influenciado. Isso não quer dizer que você vai ser um novo Ben 16 e vai escrever exatamente o que ele escreveu. Óbvio que não. Até porque o Ben 16 ele é o Neymar da igreja. Nem dá para ser como o cara, porque o cara é muito ferrado de inteligente. Mas você vai conseguir captar a essência daquilo. A essência. Porque você não memorizou. Você fez um exercício investigativo. Você foi atrás de ponto por ponto. Então, nesse caminho que a gente está dando aqui como exemplo de Ben 16, você vai se esbarrar no pensamento grego cedo ou tarde. Porque o pensamento grego é uma das bases que vai influenciar o pensamento cristão. E boa parte dos cristãos são todos neoplatônicos. Então vejam só como o caminho vai longe. A gente vai até antes de Cristo para descobrir pessoas que influenciaram o pensamento cristão. Mas volto a dizer, você agora fez um processo investigativo. Não foi um processo memorizando. Você não saiu feito papagaio repetindo o que fulano disse, o que Beltrano disse. E isso, gente, vale para tudo na vida. Para tudo. Não sejam pessoas feitas de certezas apressadas. Não sejam pessoas feitas de certezas apressadas. Pessoas feitas de certezas apressadas só dão argumento pobre. Pobre. Porque não meditaram as questões que eram para meditar. Não meditaram. Porque só há conhecimento se você deixa aquele conhecimento estabelecer raízes profundas no seu coração. Então, todo mundo, você ficar na modinha de ficar comentando toda notícia que sai o dia inteiro, o tempo todo, emitido juízo de valor, você é um ser humano pobre. Você não tem conhecimento. Porque o conhecimento não se dá nessa natureza. O conhecimento se dá, poxa, aconteceu o fato X, espera aí, deixa eu observar. Deixa eu observar. Vamos ver quais são os lados, quais são os argumentos que são apresentados, vamos ver tudo isso. E você faz um processo investigativo. Porque é assim que o conhecimento verdadeiro se dá de fato. E, volto a dizer, isso é um conhecimento que ele é válido para a vida inteira. Você pode usar isso a vida inteira em vários e vários momentos da sua vida. Porque vai ser muito útil. Porque isso é a base de você adquirir conhecimento. Em tudo, não só na matéria religiosa. Então, para terminar, volto a dizer a frase de Santo Agostinho, para que fique no coração de vocês. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Então, calma, respira, que vai dar certo. Tamo junto, essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. E comentem, compartilhem, divulguem muito, porque a gente está só começando. E a partir de quarta-feira a gente começa o Deu na Telha,
que é onde eu falo sobre coisas aleatórias que eu penso no meu dia. E vai ser muito legal também. Não vai ser aqui, vai ser lá no Spotify, mas com certeza vai vir alguma coisa para cá também. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado por me ouvir, por estar aqui comigo. E tamo junto e até mais. Tchau!